para o outro, né? Então eu acho que assim, lógico, ser criança é difícil, você vai tentar sempre, criança ela não tem muita essa, ela vai extrapolar, né? Ela vai testar os seus limites. E se você não der, ela vai, provavelmente, ela pode vir a ser um adulto com problemas, Eu estou entendeu? vendo aqui, ô Sérgio, eu acho interessante mesmo, um dos destaques desse livro ao qual o Sérgio está se referindo, que é o Ser Criança é Difícil, é o capítulo que, esse capítulo ao qual você está se referindo. Eu vou citar algumas frases aqui. Já pensou um mundo sem adultos? É uma questão, né? Ser criança seria ainda mais difícil se não existissem os adultos por perto para nos ajudar. Se não existisse nenhuma regra e pudéssemos fazer de tudo. Aquela história da inversão também, né? Claro. Geralmente a reclamação da criança é isso. Pô, esses adultos aí, sei lá, não entendem direito os adultos, ficam impondo regras, impondo limites e tal. Mas aqui força a criança, estimula, na verdade, a criança a pensar o inverso, né? Ih, mas se não fosse eles, como é que eu ia fazer? Eu acho que estimula a criança a pensar o inverso, estimula o pai também a saber que a criança tem uma opinião. Exatamente. Ela Tem sua personalidade, tem sua maneira de pensar e ela de tem o seu analisar. querer, ele tem todo o direito de ter esse querer, né? Ah, eu quero isso. Não, peraí, você pode querer, mas nem tudo é assim, né? Então você relativiza e você traz essa. Eu acho que a coleção traz a possibilidade de a família também discutir esses temas. Entendeu? Então quando você tem uma criança que está lendo esse livro porque a escola adotou, que comprou na livraria, de repente ela pode levar para casa e discutir isso com o pai. Por que você quer, fica pondo tantas regras para mim, entendeu? Então eu acho que são grandes possibilidades de aprendizado. E o aprendizado acontece durante a vida toda, né? Desde criança até Legal. 60. E trata e fala aqui também, nesse capítulo, um outro destaque, ser criança também pode ser bem divertido, as crianças podem fazer muitas coisas divertidas, como subir numa árvore, rolar na areia, passar correndo sob a chuva do roedor de grama, ou seja, simplesmente ser criança, né? Tá E eu certo. acho que também a gente também pode perceber. Só que às vezes a dificuldade física nos impede de rolar pela grama, mas que rolar pela grama é sempre prazeroso, é uma verdade, né? É verdade, se a gente pudesse não, e há que se achar espaço para isso e tempo para isso, de ser criança um pouquinho também, de vez em quando Claro. recordar os tempos. E uma maneira de ser criança de novo é tendo esse contato com as crianças, com os pequenos, né? Entendendo o mundo deles e participando do mundo deles, de uma Sem maneira dúvida. aberta, franca, inclusive nesses momentos em que você sugere, que a coleção sugere, que são os momentos em que a gente tem que conversar, uma conversa honesta, franca, aberta com os filhos, com as crianças, o professor com as crianças na Claro, escola, é muito os pais positivo. com os filhos em casa, não é verdade? Esse é o processo de educação, né? Esse comprometimento nós temos, todos nós, a obrigação de ter com as crianças. Claro, claro, claro. E eu acho que uma coisa também que eu ainda queria muito ressaltar é que o livro também tem no final, além dessa história, que ela narra toda esses fatos que a gente está tirando aqui, né, que a gente está depreendendo, tal, ela tem uma parte de atividades, que ela sugere atividades que você pode fazer. Ah, tem também. Tem uma série de atividades aqui que você desenvolve, desde fazer, que tem a ver, lógico, com a temática que está sendo discutida em cada livro. Ah, né? que legal, tô vendo aqui. Eu tô folheando aqui, eu não sei, em cada livro tem. Esse aqui é o Ser Criança é Difícil, né? Isso. Então, o Sérgio está se referindo a atividades, por exemplo, nesse livro aqui, Ser Criança é Difícil. Crie seu próprio cardápio. Isso. É uma bela sugestão, né? Claro, porque criança assim, eu não como beterraba, essa coisa vermelha, não gosto de beterraba. Então, e aí como é que você vai? E aí a criança faz um cardápio sem beterraba, entendeu? E pode discutir isso. Aqui tem um gráfico de tarefas, né? Isso. Pendura o seu gráfico num lugar fácil de ver, com a porta da geladeira ou a parede do seu quarto. O que mais tem? Troca de papéis, né? Pai e filho aqui no caso, adulto e criança. Para discutir as relações, né? Quem é pai, quem é filho, isso é... Tem um livro de receitas aqui, para dar um toque especial à verdura. Claro. Essa é sempre uma briga travada entre né? Tem que comer verdura, tem de comer a verdura e tal. Então... Um guia para os pais aqui. Isso, esse importante. é outro item legal, porque a gente tem a parte de atividades e a gente tem um guia para pais e professores e educadores. Perfeito. Então você está aí um pouco mais
não se pretende que cada livro desse seja um compêndio sobre a dislexia, nem coisa sobre outros assim. temas, né? Mas pelo menos dá um direcionamento de falar assim, olha, profissional da área, ou pai que convive com essa questão, dá uma olhada, você pode ter isso. E aí as pessoas elas vão poder depois pesquisar bibliografias mais profundas, mais específicas, né? Mas eu acho que o livro faz chamar atenção para o problema, para a criança, na escola e na casa dela. E tudo isso muito bem ilustrado. Eu estou pegando aqui esse capítulo, né, de atividades do livro Gosto de Ser Eu Mesmo, que tem na capa um menino aqui, né, cadeirante. Isso. E ponha-se no lugar de outra pessoa. E está bem ilustrado, veja aqui uma menininha com uma venda nos olhos, né, e tateando, procurando um espaço para passar. É uma menina com deficiência visual, uma menina cega, e esse capítulo de atividade trata dessas questões. E um outro garoto sobre um patinete, né? Praticando o basquete com patinete. O patinete eu acho que... Simbolizando aqui a cadeira, talvez. Se fosse um skate, alguma coisa sobre rodas, e você tentar se movimentar e tentar jogar um jogo como basquete, bater bola, porque o personagem da história, o menino, ele exatamente ele faz isso. Ele se supera, ele vai percebendo que fazer o esporte, jogar basquete, deixa o corpo dele mais forte e assim ele pode andar melhor com a cadeira de rodas dele. Ele descobre que é possível se movimentar melhor. Praticar o esporte, né, se divertir, porque é um esporte que ele gosta. E se inserir, porque daí os amiguinhos dele vão falar assim, nossa, você joga bem basquete, você é legal, entendeu? Você não vai ser o último a ser escolhido, por exemplo, né? E se você fizer... existem experiências até de turmas em escolas que alugam cadeiras de roda para todos os alunos jogarem na cadeira de roda, para todos viverem a mesma experiência, a mesma dificuldade. A mesma situação para sentir como é que é. Isso. Então, nesse caderno de atividades que eu estou vendo nesse livro, justamente é isso daí o interessante. Ponha-se no lugar de outra pessoa. Então, sugere isso à criança. Põe uma venda nos olhos, ou tente jogar um basquete sobre um patinete, algo de rodas, não é verdade? Que é justamente simulando a situação de um cadeirante que vai jogar, que vai praticar o esporte, né? E tantas outras ilustrações aqui, álbum de planos e desenhos, outros desafios aqui, como amarrar os sapatos, né? Amarrar... Interessante. E o guia para pais e professores também. Todos esses livros, eles possuem, por exemplo, como destaque esse caderno de atividades e esse guia para pais e professores. Gosto de Ser Eu Mesmo, é um dos títulos, né? Tem na capa, inclusive, muito bem ilustrado também, um garoto sobre uma cadeira de rodas e conta a história desse garoto e tantas outras situações, e tantas situações as quais ele enfrenta, os desafios que ele enfrenta em sua vida. E Ser Criança é Difícil, também muito bem ilustrado, né? É um outro título lá, Viver e Aprender. Às vezes é difícil ser criança, mas podemos nos divertir fazendo algumas besteirinhas de vez em quando. O outro título é Tenho Dislexia, né? Trata desse problema. A prática nem sempre leva à perfeição, mas se for bem orientada, ela pode ajudar muito, principalmente se você tem dislexia. Tem também o caderno de atividades, o guia para pais e professores. Sim, e jogar limpo. O importante não é vencer, e sim saber jogar limpo e se divertir, que trata da ética e que ensina noções de ética através do esporte, que é uma linguagem tão universal, né? Do futebol e de tantas outras atividades esportivas. E aí a gente pode discutir até a ética do ponto de vista da torcida, né? Porque a gente tem toda essa violência. Não, aí é bem abrangente. Claro, claro. Então você discute violência e esporte, discute violência e a criança, né? No meio dessa violência. Perfeito. Bom, esses livros estão à disposição nas principais livrarias do Brasil, a coleção. Estão disponíveis. E existe também um site que você pode disponibilizar, por exemplo, da própria editora? Existe. O site é o www.escalaeducacional.com.br. É porque nós estamos falando para todo o Brasil e, de repente, em algum local você não encontra aí na livraria. Claro. Mas tem também, é bom lembrar, né, que hoje há uma facilidade para isso. Pela internet, nos sites das livrarias também você pode consultar. E, além disso, se você quiser saber mais sobre a coleção,
ou mesmo adquirir o livro, procure informações nesse site, portanto, www.escalaeducacional.com.br, é isso, exatamente, né? Exatamente. Tá certo. Conversei aqui no Rádio ao Vivo com o Sérgio Alves, editor desta coleção, Viver e Aprender da Escala Educacional, e tem esses 4 a compreender e a lidar com situações como a dislexia e a necessidade de cadeiras de roda. E nós todos adultos também, inclusive claro. Pais e professores, não, Sérgio? Claro, sem dúvida. Parabéns pelo lançamento e muito obrigado pela presença hoje aqui. É isso, eu que agradeço muito a possibilidade de discutir todo esse tema aqui com vocês e é ótimo isso. E lembrando que esses temas incluídos nesses livros dessa coleção oferecem justamente isso, essa oportunidade para que todos nós discutamos, né? Temas importantes como esse, né? E que são tão fundamentais para que a inclusão ocorra cada vez mais. É para isso que nós torcemos, né, Sérgio? De fato. Obrigado.